The Protagonists Are Murdered by Me, capítulo 42. A esgrima de Celeste era o bastante. Certo, ficou muito bonita. A esgrima moderna é apenas movimentos pesados e rígidos, como bater em algo com uma pedra dura. E uma flor que desabrochou na fenda de tal rocha não poderia ficar mais bonita. Uma dança que parece expressar o fluxo da água. Não, isso não está certo. Era como uma chama bruxuleante. Uma flor desabrochando e murchando, como uma borboleta que voa e se acomoda. Toda vez que Seldan piscava os olhos, uma imagem diferente se desdobrou diante dele. Quando ela chegou a tal nível, Seldan olhou para Celeste com um olhar perplexo. Ele sabia que ela era talentosa já que a havia ensinado a controlar seu trabalho de pés, movimento corporal e respiração para complementar sua esgrima. No entanto, era bruto. Métodos improvisados sem fundamento. De alguma forma, Celeste conseguiu aumentar sua habilidade a esse ponto em um curto período de tempo apenas com isso. O ensino de Seldan obviamente desempenhou um papel importante, mas com seu talento, ela pode ser capaz de criar sua própria esgrima no futuro. No entanto, ainda levaria centenas de anos para que a esgrima que a mulher cria alcançasse os outros mundos. O que é isso? Que diabos é esse trabalho de pés? Que tipo de esgrima é essa? Os mestres espadachins começaram a murmurar entre si. E algumas pessoas olharam para Seldan. Alguns até o reconheceram. Parando para pensar, aquele homem derrubou um mutante Rank B sem usar um traje de éter. Houve um caso assim há alguns meses. Achei incrível quando vi a espada dele, mas ensinou isso a ela. Eventualmente, Quang, com um empurrão final de sua espada, Celeste derrubou Sanagi. Batam palmas, batam palmas. Apesar de ser apenas uma luta, os mestres espadachins aplaudiram. Tudo estava mais tenso do que o normal. Era do conhecimento geral que um super-humano não pode dominar alguém de nível superior. Seldan, tendo terminado de gravar a partida com seu telefone, bateu palmas de leve. Acho que o vídeo ficou bom. O quê? Já acabou? Sim, ela ganhou. Taylor, que estava atrasada para seu assento, falou com indiferença. Para que serve o vídeo? Ouvi dizer que ela vai postar nas redes sociais. Merda. Não tendo boas lembranças das mídias sociais de Celeste, a mulher franziu a testa. Eu acho que ela está planejando espalhar o fato de que venceu um Rank C. Essa criança não é pior do que eu de certa forma. Celeste estava confiante de que venceria. Caso contrário, não teria pedido a Seldan para gravar. Enquanto ele verificava o vídeo feito em seu telefone e esperava pela próxima partida, vários espadachins uniformizados se aproximaram dele. Desculpe-me, mas você é Seldan, certo? Sim, posso te ajudar? Por curiosidade, vim conhecer o instrutor de espada da filha mais velha da família Constantine. Eles estavam falando em inglês, mas saiu em coreano através de seus tradutores caros. No entanto, não era necessário, já que Seldan falava coreano e inglês. Eles não eram os únicos que se aproximavam. A maioria dos mestres espadachins comuns começou a espiar Seldan. E o Seldan. Ele sabia como estavam desesperados porque conhece a tristeza de ser comum. Eles passaram a vida inteira em prol apenas da espada. Mas só porque não têm superpoderes, não eram páreo nem contra crianças. Foi uma situação semelhante aos artistas marciais que chegaram a um gargalo e estão procurando uma chance de quebrar esse muro. Ou como uma abelha vagando por néctar. Eles estavam muito ansiosos. Se fosse dado um preço. Por que eu não deixo minha marca depois de aprender a esgrima adequada de outros mundos? Super-humanos que absorveram éter em seu corpo não podem cultivar a mana de outros mundos. No entanto, e se você for uma pessoa comum que não faz isso? Cultivando a mana de outros mundos, você poderá aprender artes marciais e magia. Maltratado e ignorado. Uma marca apenas para o comum. Ganhando superpoderes através da magia. Ensinar artes marciais para aqueles que querem estar na vanguarda do campo de batalha. Em breve, será minha força.
Se ao menos eu pudesse dar uma chance aos caçadores aposentados. Tais pensamentos de repente dominaram a cabeça de Seldan, e com dificuldade, se livrou disso. Ele está certo de que haverá outras pessoas comuns que também querem a habilidade. Embora seja vantajoso, daria esperança a quem não tivesse escolha a não ser desistir de seus sonhos. No entanto, ainda não é o momento certo. Seldan tem mais tempo em outros mundos do que na Terra. Por enquanto é crucial que cresça forte o suficiente para poder se proteger, e também não atingiu um nível em que pudesse ensinar alguém. Ele apenas treinou casualmente com Celeste algumas vezes, mas ela conseguiu aprender tudo sozinha. Um gênio como Celeste, quantos mais existem na Terra? Ainda é muito cedo. Se pudesse reunir todos aqueles que são incapazes de mostrar seus talentos como aliados, seria uma grande ajuda. Um por um, peguei os cartões de visita dos mestres espadachins. O interesse deles era apenas uma curiosidade e muitos não se aproximaram de mim porque não eram espadachins, mas isso não importa. Pela primeira vez, percebi como esses mestres estavam famintos por esgrima. Saí para ir ao banheiro quando tive oportunidade e lavei o rosto com água fria na pia. Esse duelo de esgrima me deu muitas ideias. De repente, senti um frio nas costas. Instintivamente, minha mão já estava na lâmina de éter na minha cintura, e a outra mão estava segurando o gatilho da minha pistola de éter. "O que você está fazendo?" disse alguém, apontando uma espada para o pescoço de Seldan. Levantei a cabeça, olhei no espelho e vi um homem de meia idade com um rosto severo. "Que diabos está fazendo?" "Para espalhar as artes marciais para a Terra. Isso é estritamente proibido. Você esqueceu seu juramento?" "O quê?" Senti algo muito diferente. Aquele jeito estranho e misterioso de falar como se fosse de outro mundo. E a energia que ele exala. Com certeza ele é, só para ter certeza. "Você é um regressor dimensional?" Então, como se fosse natural, o homem de meia idade falou. "Isso não é óbvio? No Murim você revela sua afiliação." Nunca pensei que veria um regressor dimensional. Em outras palavras, uma pessoa que caiu em outro mundo e voltou com o poder incomum chamado Mugong. Mugong, romanização do coreano Mugong, significa artes marciais. Não são muitos, mas sua força individual excede o rank A e alguns até o rank S, então vários tentaram recrutá-los, com apenas alguns conseguindo. Uma das razões é que existe uma regra não escrita e um pacto entre o povo de Murim. Não passe Mugong para a Terra. Não tenha relações com a Terra. Jijian está em reclusão por aqui. Além disso, tenho certeza de que um dos reis está escondido na Coreia. Não seria ruim você provocá-los? Jijian, reis? Ouvi dizer que os regressores dimensionais eram incomuns, mas não tinha ideia do que fazer com essa conversa. Se eu quebrei o juramento. Parei ali porque não ia ter uma conversa adequada com alguém que apontava uma espada para o meu pescoço. Desculpe-me, mas vamos largar a espada primeiro. Com licença. Só então o homem lentamente guardou sua espada. Virei a cabeça e vi um distintivo pendurado no pescoço do homem que mostra que ele é um dos membros da equipe que administra o estádio Jansil. De relance, ele não está emitindo nenhuma energia, mas está realmente vivendo como uma pessoa normal. Se lutamos, acho que consigo resistir. Tenho certeza de que Taylor viria correndo em uma quantidade razoável de tempo depois de sentir que algo está errado, então não há problema em apenas conversar. O nome, Kim do Mac, foi escrito no crachá. Eu não sei o que você está pensando, mas é um mal-entendido. Sinto muito por ameaçá-lo, mas se você é um traidor que renegou os termos, então é minha missão eliminá-lo imediatamente. Não. Estou dizendo que não sou um regressor dimensional. O quê? Eu ouvi alguns rumores enquanto ativo. Todos os retornados dimensionais gravam suas afiliações em seus corações. É para provar que, mesmo que tenham retornado à Terra, nunca esquecerão os ensinamentos que aprenderam nos outros mundos, por isso fizeram um juramento ao coração.
A tatuagem, que foi gravada usando uma habilidade incomum, nunca poderia ser removida ou alterada. Eu desabotoei minha camisa para mostrar meu peito. Dumac, vendo que não havia nada além de cicatrizes cirúrgicas, pareceu surpreso. De jeito nenhum. Agora entende? Você pegou a pessoa errada. Impossível. Deve ter sido Mugong. Como? Existe uma lei que diz que não pode haver Mugong na Terra? Assim que eu disse isso, Dumac, com um olhar envergonhado, apressadamente juntou o punho e a palma da mão. É uma saudação ou algo assim? Peço sinceras desculpas. Já que eu sou o culpado, quero fazer as pazes com você. Não, não precisa. Ouvi dizer que todos os regressores dimensionais tinham uma personalidade única e o que está na minha frente certamente é o caso. Eles valorizam a justiça, mantendo suas promessas e ajudando os fracos. No entanto, havia aqueles que não conseguiam se adaptar à vida na Terra, então havia notícias de alguns de tempos em tempos. Naturalmente, a maioria foi encontrada morta no dia seguinte. Você não precisa se desculpar. Peguei meu cartão de visita de caçador F. Está em muito bom estado apesar de já não o ter usado há algum tempo. Então, com um sorriso, falei. Vamos encontrar algum tempo para nos conhecermos. Regressor dimensional. Senti a necessidade de investigar um pouco mais. Já pensei nisso antes. Não há mais protagonista na Terra? Ou eu sou o protagonista? Pelo que concluí, deve haver um protagonista na Terra. E se houver um, não sou eu. A razão é simples. A interface havia dito, de acordo com o pacto mútuo de não agressão do protagonista, o epílogo ocorrerá se dois se encontrarem. É isso mesmo? Sim. A interface, que havia retornado, respondeu à minha pergunta. No entanto, não respondeu à pergunta de onde ela esteve. De qualquer forma. Da última vez, disse que se Lee Yeon-jun saísse da masmorra, as bênçãos de dois protagonistas colidiriam, resultando no epílogo da Terra. Isso significa que definitivamente há outro protagonista em algum lugar por aí. Inicialmente pensei que poderia ser um dos super-humanos SS, mas depois de conhecer um regressor dimensional, mudei de ideia. Se outro protagonista realmente existir na Terra, há uma boa chance de ser um regressor dimensional. Quase não consegui detectar uma pessoa normal que possui uma força tão poderosa. Assim, um mestre de Murim que tenha um apelido, pode ser pelo menos SS, ou até mais alto. Claro, tudo isso é apenas um palpite. Acontece que a proeza do Mugong é tão grande que não é diferente das superpotências da Terra. Depois de retornar silenciosamente ao meu lugar, parece que o duelo está chegando ao fim. Se os mestres lutaram entre si para comparar a esgrima até agora isso realmente se tornou uma plataforma de discussão. O principal objetivo do evento é reunir pessoas que desejavam mostrar suas espadas e discutir o assunto entre si. A que está recebendo mais atenção atualmente é Celeste. Pode-se dizer que Sanagi foi a protagonista no ano passado, mas agora ela está longe de ser vista. Para ser honesto, senti um pouco de pena dela, mas o que posso fazer? Não senti muita simpatia porque sempre fui tratado assim. Babum! Ao contrário de todos os outros lugares, um som alto soou em um canto do estádio e, com certeza, era Arém. Aquele maluco, o que há de errado com ele? É por sua causa. O que eu fiz? Arém, aquele bastardo, veio com a filha mais velha do mestre de Okamoto. Mas se uma mulher que ele ensinou perdesse para a mulher que você ensinou, ele não iria querer te dar um soco? Taylor, que parecia estar de mau humor até um momento atrás, está com um grande sorriso no rosto. Não tenho certeza, mas algo de bom deve ter acontecido. Um total de 7 tipos de artefatos foram detectados no alvo. Deseja iniciar a pesquisa? O quê? Eu verifiquei novamente para ver se eu vi errado. 7 tipos, não 2. Eu balancei a cabeça lentamente, e a biblioteca da feiticeira branca foi ativada. Procurando, pesquisa completa, impressão de feitiços originais.
Magia identificada como aprimorar força, B. Aprimorar velocidade, C. Projétil de chama, C. Reduzir fricção, C. I. Que loucura! Tantos assim? Pelas fotos, apenas 2 artefatos foram encontrados, mas quando verifiquei pessoalmente, consegui detectar todas as magias que vieram dos artefatos. Isso é praticamente um espadachim mágico, não? Mas como ele tem tantos? É possível com magia avançada. No entanto, o alvo usou muitos artefatos e entupiu seu corpo com resíduos. Se a mana da pessoa e a mana do artefato interferirem uma na outra, isso pode sobrecarregar e causar envenenamento de mana. Então ele não está apenas carregando alguns artefatos de aprimoramento corporal, mas também uma bomba relógio. Em breve esse sujeito será mutilado ou morto. Ele pode não sentir nenhuma mudança em seu corpo agora por causa de seu físico forte. Mas lentamente, a magia vai corroer seu corpo. Não será forte o suficiente onde outros serão pegos na explosão, certo? Sim, você deseja tentar craquear? Depois de um breve pensamento, eu balancei minha cabeça. Os artefatos são parte de sua habilidade, então não há necessidade de eu justificar isso. Além disso, o equipamento me beneficiou mais, e nenhum dos meus está danificado. Vamos deixar para lá, a menos que seja necessário, senhorita Costantini. Quando eu estava prestes a instruir a biblioteca da feiticeira branca, olhei para cima. Como um caçador sênior e um mestre espadachim, que tal treinarmos? Antes que eu percebesse, Aren, com um rosto sorridente, se aproximou de Celeste pedindo um confronto amistoso. Nossa, fiquei sem palavras. O que você está tentando fazer contra uma criança? Celeste mostrou um olhar perturbado, sabendo que se tratava de um verdadeiro confronto sob o pretexto de uma longarina. No final, isso era inevitável. Comece a craquear. Se alguém tenta me foder de propósito, não tenho escolha a não ser devolver. Eu não sou o tipo de ficar parado e ser atingido.